A gente sempre traz coisas boas para você e hoje eu tô toda de verde, gente, porque é dia do nosso quadro Jardinagem. E aí, você que está em casa, você gosta assim de tornar o seu ambiente mais gostoso com uma plantinha? Gente, a samambaia caiu no gosto popular, voltou à moda com força total e é uma das plantas mais utilizadas na decoração de ambientes internos e externos também, né? É muito bonita e pode ser cultivada ali em vaso, no jardim vertical, igual tá na moda, né? E ela não traz só beleza, não. A gente se sente bem quando tá num ambiente mais verde, né? Então vamos fazer o seguinte, Thiago Ayub tá chegando por aqui e te passando todos os cuidados necessários que você deve ter com uma samambaia aí na sua casa. Rodou. E aí galera, bem-vindo a mais um episódio de jardinagem. Eu me chamo Thiago Ayub e eu vou trazer para você hoje um episódio falando sobre samambaias e como você vai cuidar da sua samambaia, que decora os ambientes internos, as garagens das suas casas, que nossas vozinhas utilizavam. Vamos lá comigo? Então roda essa vinheta. Então eu recebi muitas mensagens nas redes sociais, pessoas querendo saber como que cuidava da samambaia, por que ela morria de um lado, qual é a adubação que você precisava para manter essa samambaia. Olha só a pergunta dessa seguidora. Oi Thiago, eu sou a Alessandra aqui do bairro de Flores e eu gostaria de ter uma samambaia em casa, só que aqui em casa é muito quente. Eu gostaria de algumas dicas. Beijos! Obrigado pela pergunta e é com muito carinho que eu vou falar hoje sobre samambaias, responder a sua pergunta e eu vou iniciar te falando que essa planta é uma planta muito antiga, né? Quem não tinha essa planta em casa, os vós, os nossos avós, cuidavam dessas plantas com muito carinho e são plantas que não gostam de ambientes muito ventilados. Então, quando a gente fala de samambaia, a gente via essas samambaias nas garagens das nossas casas ou então dentro de corredores pouco ventilados, aquelas plantas ficavam bonitas porque elas não gostam de muita umidade, então elas são plantas de ambientes que tem muita umidade, como é o caso do Amazonas. Então o Amazonas ele tem uma grande quantidade de água no ar e faz com que essas plantas consigam absorver água pelas folhas. Então é por isso que eu até vou mostrar essa samambaia aqui, que ela está um pouquinho mais pálida, né? E ela acaba dando uma impressão de que ela está com falta de nutrição e na verdade isso aqui é por causa da falta de umidade nesse ambiente, devido a essa samambaia estar muito mais alta e está pegando a ventilação de cima, tá? E quando a gente vai falar de samambaia, tem três coisas muito importantes. Então a samambaia, ela gosta de ficar o tempo todo molhada, tá? Entretanto, não é por isso que a gente vai deixar esse substrato, esse solo aqui encharcado, tá? Então ela gosta de água, mas ela não gosta de substratos encharcados e mais no final vou te falar como você faz para molhar a sua samambaia, tudo bem? Eu já falei para você que ela não gosta de vento. O vento ele acaba removendo as águas das folhas e as folhas acabam ficando um pouco mais finas, mais quebradiças, então acaba acontecendo de você ter uma samambaia feia, onde vai ficando com aquelas folhinhas amareladas. E outra coisa muito importante é quando a gente vai falar de iluminação. Então essas plantas elas adoram a iluminação, entretanto vocês não vão colocar essa planta no sol. Vocês precisam ter essa luz que vocês estão vendo aqui em cima, que é uma luz ambiente, e ela precisa pegar tudo ao redor da samambaia. Então é por isso que às vezes quando você ver uma samambaia igual essa, por exemplo, que está aqui em cima, a parte de trás dessa samambaia não tem folhas, né? Então ela não está muito protuberante a parte de trás dessa samambaia. E por que isso acontece? Como que a gente faz para organizar isso, tá? Então, quando a samambaia acaba tendo esse problema de falta de folhas, é porque ela não pegou uma iluminação nessa área que pudesse fazer com que essas folhas crescessem. E aí o que as pessoas fazem? Essa samambaia tá bonita, aqui de frente eu vou usar essa samambaia renda, tá? Mas essa samambaia ainda tá bonita, ó, e aqui atrás ela não tá tão frondosa como deveria estar, né? Então assim, quando a gente, essa samambaia ela começa a ficar dessa forma e você quer que ela fique mais frondosa, geralmente as pessoas costumam virar essa planta de costa. E não é assim que você tem que fazer. Virar de costa, o que vai acontecer? Essa parte de trás vai ficar feia e daqui vai demorar muito tempo para crescer. Então qual é o macete que eu faço, Thiago, para resolver esse problema?
Então, se ela está pegando uma iluminação da janela, uma iluminação do ponto que você quer, que ela está recebendo aquela luz, você vai virando essa planta aos poucos. Então, a cada 1, 2 meses, vira mais um pouquinho, passou 1, 2 meses, vira mais um pouquinho, e aí essa planta vai ficar toda frondosa. Então, devemos ter cuidado com a iluminação. Chega num ponto, né, que quando a iluminação ela ficou muito precária, a sua planta vai ficar assim, ó, sem quase nada de folhas. Essa planta já morreu? Não. Aí você consegue ainda recuperar, replantar, unir melhor essas folhinhas e fazer. Mas existe caso que a samambaia já morreu. E como que eu sei que ela morreu? Quando eu pegar na folha e ela estiver parecendo com um papel, tá? E quando a gente vai falar de irrigação, aí é um ponto importante a gente trabalhar a irrigação, porque ela não gosta de água gelada, né? Então, geralmente essa planta gosta de água morna. Ah, Thiago, o que eu vou fazer? Eu vou esquentar uma água na minha casa? Não, pelo menos você deve utilizar a água ambiente, a água que você vai ter lá na sua casa, que não esteja muito gelada. Então tira ali da torneira e você vai molhar essa planta. Só que não é para você molhar e com um pulverizador. Por que você não vai molhar com pulverizador? As folhas da samambaia não absorvem tanta água quanto absorve o solo. Então você precisa ter um solo molhado, né, úmido, e aí você vai fazer o teste do dedômetro, né? Vai colocar o dedo na sua samambaia e vai falar, opa, estou sentindo umidade, a minha samambaia está molhada. Você não vai encharcar também, você também não vai colocar pouca água, então vai fazer ali o teste do dedômetro. Você também pode fazer o seguinte, eu gosto de molhar as samambaias por imersão, então eu encho um balde de água, eu coloco a minha planta até aqui, dentro do balde de água, e ela vai absorvendo a água de cima para baixo. Então isso é muito legal porque ela vai absorver a água na medida certa. Está molhada, tirou, coloca de novo no lugar e aquela planta vai estar o suficiente molhada para você se manter ali durante 1 ou 2 dias. E aí a gente não pode deixar de falar de adubação. Como é que uma planta dentro desse vaso vai ficar aqui 100 anos sem adubar? Não é porque ela é centenária que a gente vai deixar ela 100 anos aqui sem adubar, né? Então eu trouxe 2 coisas facinhas que você tem em casa, tá? Então uma é a casca de ovo com um pouquinho de borra de café. Então como é que você faz? Você pode estar amassando a casca de ovo com a borra de café. Aí depois você amassar, pode triturar também aquele triturador que você tem em casa, pode triturar para ficar mais um pozinho, tá? É até bom, quanto mais triturado, melhorzinho. E aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar na terra, por cima da terra da sua samambaia, tá? E não vai encher muito não, mas pode fazer uma camadinha ao redor da sua samambaia, sem problema nenhum, tá? E aqui a borra de café vai trazer, a borra de café e também a casca de ovo vai trazer um pouco de cálcio, porque essas plantas elas são antigas demais e elas tinham esse hábito de estar em terras ricas em cálcio. Então elas têm essa necessidade de cálcio que é muito abundante, tá? Você também pode, por exemplo, comprar e colocar uma colherzinha pequenininha de calvígie, que é bem baratinho. Mas uma coisa que eu gosto de usar muito, muito mesmo, é a farinha de osso, né? A farinha de osso, todo mundo sabe que o osso é feito de cálcio, né? Então a farinha de osso ela veio aí com uma alternativa barata. Você pode estar colocando em cima de uma forma generosa, tá? Vamos colocar aqui de uma forma generosa. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já estou colocando a minha samambaiazinha aqui num lugar onde não bate muito vento. Se você quiser fazer mais perguntas e ver aí a sua pergunta no próximo episódio, é só você ir lá no meu Instagram, no Thiago Ayub. Ou você pode ir também no YouTube da TV A Crítica, no Magazine, e fazer sua pergunta por lá. Te vejo no próximo episódio. Tá por dentro de todas as notícias e programas da nossa TV A Crítica? Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho e vai chegar assim uma notificação pra você aí do outro lado. E aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui, né? A gente te espera no próximo vídeo. É isso.